Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais esse momento para falar de grandezas e medidas, que é referente ao módulo 3 do terceiro ano. Então, o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que podemos medir, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido de alguma forma é classificado como grandeza. Medidas. A questão das medidas trabalha-se nas unidades. E quais são as unidades de medida? Massa, comprimento, área, volume e capacidade. Massa é representado por grama, comprimento é representado por metro, área é representado por metro quadrado, volume, metro cúbico e capacidade é representado por litro. Cada uma delas ela é relacionada, são relacionadas a partir desses prefixos aqui. E que prefixos são esses? O quilo, o hecto, o deca, o deci, o centi e o mili. E tem as suas abreviações, que é o K, H, DA, o D minúsculo, o C minúsculo e o M minúsculo. O que nós precisamos saber? A questão da organização. Essa questão da organização ela é muito importante porque os prefixos eles são organizados da seguinte forma: K, H, DA, D, C e M, onde nós temos 3 para um lado, 3 para o outro e no meio fica sempre a unidade em questão. Então, por exemplo, se eu quero falar de comprimento, comprimento é o equivalente a quem? Unidade? Metro. Então, nosso metro ele fica onde? No meio. E daí você vai preenchendo a tabela. Comprimento, o que nós temos aqui? Quilo mais metro, ou seja, quilômetro. Depois, H mais metro. O que nós temos? Hecto mais metro, que é o equivalente a hectômetro. Depois, esse DA é o deca. Deca mais o metro faz decâmetro. Depois, esse D aqui, é o deci, com mais metro vira decímetro. Esse C, que é o centi, com mais metro vira centímetro. E o mili, com mais metro vira milímetro, ok? Então, essa daqui corresponde, isso daqui corresponde ao preenchimento das medidas de comprimento, ok? As medidas de área, as medidas de área corresponde a metro quadrado, porém é a mesma ideia. O que nós temos aqui no meio fica sempre a nossa unidade, que agora é metro quadrado, e agora a gente vai preenchendo, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Próxima unidade que nós temos ali, volume. Essa unidade de volume corresponde a metro cúbico. Segue a mesma ideia, que nós temos aqui quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Ok? Capacidade, o que nós temos para a capacidade? Litro. Então nós temos aqui quilolitro, hectolitro, decalitro, no meio fica sempre o nosso litro, depois decilitro, centilitro e mililitro. E para fechar, massa. O que nós temos de massa aí? Massa representada por grama. Então no meio fica a nossa grama. Começamos por quilograma, depois hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. Beleza? O que nós devemos fazer, o que nós devemos saber para poder fazer a conversão de uma para outra? É essa observaçãozinha aqui. Quando andamos para a direita, nas medidas de comprimento, capacidade e massa, nós devemos sempre multiplicar por 10. E se nós andamos para a esquerda, nós devemos sempre dividir por 10, sempre nessas três aqui. Quando a gente fala de área e de volume, segue a mesma ideia, sendo que quando a gente anda para a direita, em área, nós não multiplicamos por 10, mas sim nós multiplicamos por 10 ao quadrado, que é 100. Por quê? É o produto de duas dimensões, ou seja, 10 vezes 10, 100. E quando a gente fala de unidade de volume, nós multiplicamos por 1000, porque o volume ele precisa de 3 dimensões, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que seria 1000. Beleza? As aplicações a gente vai ver já já. Um bom exercício para a gente aplicar é esse exercício aí, ele é o número 6, está lá na página 51,
tá bom? Pausa o vídeo aí, dá uma lida no exercício para a gente poder resolver junto. Bom, então, resolvendo esse exercício, o que o problema diz? Que existe uma torneira que ela fica pingando, né, de meia-noite até as 6 da manhã. E o que o problema diz? Que ocorre uma gota a cada 3 segundos, onde uma gota tem 0,2 ml. O problema quer que você determine para mim o desperdício em litros aproximado dessa torneira, tá bom? Então, primeira coisa, se ela fica ligada, né, de meia-noite até 6 da manhã, ela fica ligada durante 6 horas, né? Então, de meia-noite até 6 horas, isso é equivalente a 6 horas de desperdício. Só que o problema diz que são, né, 3 segundos para uma gota. Então, a ideia agora é a gente descobrir quantos segundos ficaram sendo desperdiçados aqui dentro. O que nós sabemos? Que 1 hora tem 60 minutos, certo? 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 1 hora, existem 60 minutos, onde cada minuto tem 60 segundos, ok? Então, em 1 hora tem 60 vezes 60 segundos, que isso é equivalente a 3.600 segundos. Como são 6 horas de desperdício, então, ó, em 6 horas, o que nós teremos? 6 vezes 3.600 segundos, que isso vai ser igual a 216, né? Acompanhado de 2 zeros, ou seja, 2.600 segundos, ok? Então, em 6 horas, nós temos ali 21.600 segundos, perfeito? Bom, o que agora nós temos? 2.600 segundos, sendo que uma gota ocorre a cada 3 segundos. Então, se nós fizermos uma regra de 3, para ficar mais fácil a interpretação, uma gota a cada 3 segundos. O que eu quero descobrir? Quantas gotas nós teremos em 21.600 segundos. Ok? Bom, se nós aumentamos o número de gotas, naturalmente aumenta o número de segundos. É uma regra de 3 diretamente proporcional. A gente multiplica, né, cruzado. Então, o que a gente tem ali? Que 3x vai ser igual a 21.600, onde cada x vai ser 21.600 dividido por 3, que nós vamos encontrar como resposta 7.200 gotas. Beleza? É o que a gente tem por enquanto. O que nós sabemos também? Que uma gota cabe 0,2 ml. Mas quantas gotas nós temos? 7.200. Então, quantos ml nós temos ali dentro? Então, ó, o total em ml seria, temos 7.200 gotas, onde cada gota é equivalente a 0,2. Então, se eu pego e multiplico esses dois caras, eu tenho o total, né, em ml ali dentro. 7.200 vezes 0,2, ó, nós vamos encontrar como resposta, ó, 14.400, sendo que, como nós temos uma casa decimal, ficaria 1.440. Então, ó, o total em ml é o equivalente a 1.440 ml, beleza? Sendo que nós queremos esse cara sendo o quê? Em litros. Então a gente tem que ir para aquela tabelinha que a gente viu anteriormente. Então, ó, só preencher na tabela, nós temos quilolitro, hectolitro, decalitro, no meio fica o litro, decilitro, centilitro e mililitro. Bom, o que nós temos aqui? Mililitro. Nós queremos passar para onde? Para litro. Então, eu estou nessa casa, quero passar para essa casa. O que nós vimos? Que para poder passarmos para a esquerda, o que a gente faz? Divide por 10. Então, aqui na verdade, a gente vai dividir por 10,
certo? Daqui a gente divide por 100, para cá a gente divide por 1000, onde cada casa é o equivalente a quanto? A 10. Então aqui a gente divide por 10, aqui por 10 vezes 10, que é 100, e aqui por 100 vezes 10, que é 1000. Então, ó, o nosso total em litros vai ser equivalente a 1440 dividido por 1000, que isso vai dar como resposta 1,44. Como nós queremos um valor aproximado, ó, nosso valor aproximado vai ser 1,4 litros. Ok? Aí você observa qual é a alternativa que cabe a essa resposta. Beleza? Vamos fazer mais uma. Bom, antes de fazermos outro exercício, é interessante a gente falar dos outros tipos de medidas que existem, tá? São as medidas agrárias. Essas medidas agrárias, elas servem para poder medir áreas extensas, tá bem? E a unidade de medida agrária é representada pelo ARE, tá? Esse ARE tem a abreviação da letra A, onde a correspondência dela, como ela significa área, né? Um área é o equivalente a 1 decâmetro quadrado, tá bem? Então aqui, ó, como é o resumo, ó, a abreviação, um área é o equivalente a 1 decâmetro quadrado, beleza? Depois do área tem algo que é acima dele, que é o nosso hectare. O hectare é bem interessante porque te lembra o quê? Hectômetro. Então, o que você pode concluir com isso? Que um hectare, que tem a abreviação HA, beleza? É o equivalente a quem? 1 hectômetro quadrado, tá? Porém, tem que tomar cuidado para você não confundir o seguinte, que é o centiare. Ah, mas centiare lembra centímetros. Sim, mas não é esse caso aqui, beleza? Aqui, centiare, um centiare é o equivalente a 1 metro quadrado, ou seja, basta lembrar, ó, então recapitulando, o are está ligado a decâmetro, o hectare está ligado a hectômetro e o centiare está ligado a metro. Então, ó, um centiare é o equivalente a 1 metro quadrado, onde a abreviação de centiare é o equivalente a CA, beleza? Disso a gente pode concluir duas coisas. Primeira coisa, repara o seguinte, vamos voltar lá na nossa tabelinha, ó, aqui a gente tem quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, beleza? Repara o seguinte, ó, um are é o equivalente a quem? 1 decâmetro quadrado. Então, ó, um are vai ser o equivalente. Se você for passar esse decâmetro para metro quadrado, ó, daqui você não está andando para a direita. E como a gente está falando de área, a gente vai para a direita, logo multiplica. Multiplica por quem? Por 10 ao quadrado, ou 100, ou seja, 100. Então, o que a gente pode concluir? Que um are é o equivalente a 100 metros quadrados, beleza? E um hectare não é o equivalente a 1 hectômetro quadrado? Então, ó, hectômetro quadrado, eu estou aqui. Se eu passar de hectômetro para decâmetro, aqui eu multiplico por 100. De decâmetro para metro, eu multiplico também por 100. Ou seja, eu posso concluir que um hectare... Ó, vamos melhorar aqui. Um HA, que é o nosso hectare, ele vai ser o equivalente a quem? 100 vezes 100 seria o equivalente a 10.000 metros quadrados, tá bom? Então isso é bem interessante, é bom você saber, porque isso volta e meia é cobrado no Enem, tá? Outra coisa que a gente também precisa saber são as conversões de volume para capacidade, ou seja, 1 litro, como é que eu converto de volume para capacidade? Ó, 1 litro é o equivalente a 1 decímetro cúbico, beleza? Então, ó, 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. A gente pode concluir mais o que em relação disso? Ó, veja uma coisa, o que a gente tem aqui? Ó, 1 quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro
cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Beleza? Nota o seguinte, então aqui se você pegar de metro para decímetro cúbico, o que você faz? Não multiplica por 1000? Então nota o seguinte, se você multiplica daqui para cá por 1000, se você multiplicar por 1000 aqui e multiplicar por 1000 aqui, o que você vai concluir? Que 1000 litros será o equivalente a 1000 decímetros cúbicos. Mas nós sabemos que 1000 decímetros cúbicos é o equivalente a quem? A 1 metro cúbico. Então a gente pode concluir também o seguinte, que 1000 litros é o equivalente a 1 metro cúbico. Tá? Então, tanto essa quanto essa, elas estão totalmente interligadas, tá bom? Outra situação que é importante falar, ó, é quando a gente converte massa para capacidade para volume. Porém, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque isso daqui só serve quando a gente estiver falando de água, tá bom? Então, ó, 1 kg de água é o equivalente a 1 litro de água, que é o equivalente a 1 decímetro cúbico apenas de água, beleza? É sempre interessante falar sobre isso daqui. E o que a gente também não pode esquecer, ó, é que 1 tonelada é o equivalente a 1000 kg. Fechado? Vamos fazer exercício. Para aplicarmos esses conceitos, vamos fazer juntos essa questão número 1. Ela está lá na sua página 52. Pausa o vídeo, dá uma lida nela para a gente poder resolver. Depois dessa questão, vamos resolver essa número 8, que ela está lá na sua página 54, tá bem? Repara que as duas são do Enem, ok? Então, pausa o vídeo, dá uma lida nela. Se possível, tente fazer. Mas, caso não consiga, a gente vai resolver junto. Bom, então, resolvendo essa questão, o que acontece? O problema diz que cada integrante dessa família consome 0,08 metros cúbicos por dia. A questão pede para você determinar a capacidade em litros desse reservatório para 20 dias, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, para a gente poder descobrir qual é a capacidade em 20 dias, vamos pensar primeiro no que acontece em um dia. Então, ó, em um dia, essa família tem 10 pessoas. Se cada pessoa consome 0,08 metros cúbicos, então, em um dia, o consumo vai ser de 10 vezes 0,08 metros cúbicos, certo? Que isso vai ser igual a 0,8 metros cúbicos, né, por dia. Sendo que nós queremos isso em 20 dias. Então, o que acontece em 20 dias? Em 20 dias, né? Se em um dia é 0,08 metros cúbicos, em 20 dias serão 20 vezes 0,08 metros cúbicos. Que isso vai dar como resposta 16 metros cúbicos em 20 dias, beleza? Sendo que nós queremos a capacidade em litros desse reservatório. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos que 1 metro cúbico é o equivalente a 1000 litros, certo? Se 1 metro cúbico é o equivalente a 1000 litros e nós temos 16 metros cúbicos, então, naturalmente, basta nós multiplicarmos ambos os lados por 16. Então, nós teremos aqui que 16 metros cúbicos será o equivalente a 16.000 litros. Beleza? E aí, basta a gente ver a alternativa para poder fechar a questão. Ok? Vamos fazer a última para poder encerrar. Bom, fechando aqui essa última questão, o que o problema diz, né? Ele fala que nesse ano obtiveram-se 5,56 milhões de quilômetros quadrados, né? Onde desses, apenas 220 mil está acima da menor marca. E o problema pede para você determinar a menor marca, né, que foi atingida. Então, primeira coisa que a gente pode pensar ali, sendo que
aqui está em quilômetros, aqui está em quilômetros e a nossa menor marca deve estar em metros, tá? Então, se você for analisar todas as respostas, estão em notação científica. Então, vamos resolver e passando tudo para notação científica, tá bom? Então, ó, primeira coisa, para a gente saber quem é essa menor marca, como essa daqui é a segunda menor marca e esse valor aqui é o que está acima da menor marca, para a gente descobrir quem é essa menor marca, basta a gente pegar essa daqui, né, e subtrair desse valor. Então, primeira coisa, 5,56 milhões é o equivalente a gente escrever, ó, 5,560,000, beleza? 220 mil quilômetros quadrados, ó, lembrando que tudo isso está em quilômetros quadrados, tá? 220 mil, ó, 220 mil quilômetros quadrados. Se nós subtrairmos, né, nós vamos descobrir quem é essa menor marca. Então aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 6 tira 2, 4, 5 tira 2, 3, né? Nós teremos ali 5.340.000 quilômetros quadrados. Legal? Bom, só sendo que isso daqui deve estar em metro quadrado. Então a gente vai preencher aquela tabelinha, não a tabela toda, mas apenas uma parte dela. Então, ó, colocando aqui a parte, nós temos, ó, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados e metros quadrados. Daqui para cá, multiplica-se por 100, né? Porque estamos andando para a direita. Daqui para cá, multiplica-se por 100. E daqui para cá, multiplica-se por 100 também. Ou seja, tudo isso daqui está sendo multiplicado por 100 vezes 100 vezes 100, que é o equivalente a 1 milhão. Então, tudo isso daqui está sendo multiplicado por 1 milhão. Então, se eu for pegar e passar isso daqui para metros quadrados, significa dizer que basta que eu multiplique por 1 milhão. Então, passando ali, ó, o que nós teremos ali? 5, 3, 4, 0, né? 0, 0, 0. Quando eu multiplico por 1 milhão, significa dizer que eu acrescento 6 vezes, né, o zero ali. Então, acrescentando 6 zeros, nós temos esse número grandão. Como nós queremos colocar em notação científica, basta a gente ver o primeiro dígito, né, e colocar a nossa vírgula. Então, nós teremos ali 5,34 vezes uma potência de 10. Sendo que essa potência de 10 é acompanhada da quantidade que nós devemos escrever após aquele 5. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos. Então, a nossa resposta, 5,34 vezes 10 elevado a 12. Beleza? Essa é a nossa resposta. Esse é o final da nossa aula. A gente se encontra. Se cuidem, tá? E que essa fase vai passar. Lavem as mãos, se hidratem, que a gente está junto nessa, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.